Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes, gostaria de trocar uma palavrinha com vocês. Espero que estejam todos se cuidando nesse período de pandemia, né? Que estejam evitando aglomerações, que quando necessário sair estejam saindo de máscara, né? Higienizando as mãos. E também gostaria de reforçar a importância de vocês fazerem as atividades propostas semanalmente, né? Além de assistir às videoaulas. Pessoal, é muito importante esse acompanhamento de vocês para que no retorno das aulas vocês tenham mais facilidade para acompanhar os conteúdos, ok? Então, como que deve ser o procedimento? Vocês precisam assistir todas as videoaulas, né, semanalmente, dia a dia. Se perder a aula na TV, assistam no YouTube, no Facebook, tá? Reforço que é importante para vocês organizarem melhor esse estudo, ter sempre ao lado um caderno para que vocês possam fazer anotações sobre as aulas, não só aula de história como qualquer outra disciplina. É importante criar o hábito de fazer anotações com as suas palavras, ok? Não se preocupem em copiar o que eu estou falando, exatamente da forma que eu estou falando. Coloquem de uma forma que vocês se organizem e entendam depois o conteúdo a partir das suas palavras, ok? Então é uma forma a mais de vocês estudarem, além da apostila, além das videoaulas, ok? Depois de assistir, como que a gente vai saber se vocês entenderam bem o conteúdo? A partir dos exercícios. Se vocês conseguirem fazer os exercícios depois das aulas e ao conferir nos gabaritos estiver tudo correto, né, estamos indo muito bem. Agora, se estiver com dúvidas durante o exercício ou depois da correção, né, perceber que não era bem o que vocês tinham achado, vocês devem entrar em contato com os tutores para que eles busquem, né, um contato com os professores responsáveis para vocês tirarem dúvidas, né, para compreender os conteúdos. Assim, no retorno das aulas será muito mais tranquilo, ok? Bom, recado dado, vamos para a aula de hoje. Na nossa última aula, nós aprendemos um pouco sobre os grupos que eram excluídos nesse momento da história do Brasil, que ficou conhecido como Primeira República, né? Grupos excluídos que viviam nas cidades. Hoje iremos compreender como esses grupos se organizavam e se manifestavam para exigir cidadania. Vamos lá? Para vocês acompanharem aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 1 na página 206. Prontos? Bom, a revolta da vacina, né? O que foi essa revolta, né? Por que da vacina? Hoje a gente está tão esperançoso, esperando uma vacina. Por que o pessoal se revoltou, né, em relação a vacinas? Pessoal, isso aconteceu em 1904, em meio a um clima de descontentamento popular, ok? No Rio de Janeiro, já nesse clima de descontentamento, em 1904 se iniciou uma campanha de saneamento, né? O que incluía essa campanha? Visitas às casas da população para extermínio de ratos e mosquitos e também a vacinação obrigatória contra uma doença chamada varíola, né? Ok, né? Tudo, a princípio isso parece ser bem interessante e importante. É importante, é interessante. No entanto, a gente está pensando no momento que muitas pessoas com pouco poder aquisitivo, pobres, né, muitas foram expulsas de suas casas, foram, né, morar em regiões mais distantes, nas periferias, porque não tinham condições de se manter na região central, né, as que se mantinham com dificuldade, ok? Então existia uma desconfiança com o governo, né, que mostrava que não estava muito favorável a quem era pobre. Aí de repente eles começam, né, a mudar a rotina das pessoas, a impor uma vacinação. A população ficou desconfiada, né? Essas medidas, elas faziam parte de um programa de saneamento da capital, que era idealizada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz.
Então tinha boas intenções. Só que o detalhe, pessoal, é que o pessoal não foi orientado, não teve campanha. Então, caso os moradores se recusassem a ser vacinados, um decreto governamental permitia que os agentes de saúde, acompanhados por policiais, invadissem as casas e vacinassem a população à força. O que o pessoal ia entender, pessoal? O que as pessoas iam entender? Que algo que estava sendo feito à força não ia ser bom para eles. Naquele momento, não houve campanhas de conscientização para vacinação, como existem nos dias de hoje. Então a população não entendia, só sabia que vinha alguém que ia picar eles, falando que era vacina. Existia um medo da população. Então, a tensão acumulada se transformou em revolta quando essas medidas foram tomadas. A população, que em nenhum momento foi esclarecida sobre a importância da vacina e tinha muito medo dos seus efeitos, considerou o decreto mais uma das várias violências e intromissões do governo em suas vidas. Entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, a cidade do Rio de Janeiro virou um cenário de guerra em um confronto que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. A população saiu às ruas apedrejando comércios, delegacias e quartéis, saqueando lojas, queimando bondes, arrancando trilhos e atacando policiais. Tudo isso gerou um grande problema por dias na cidade do Rio de Janeiro. Observe essa imagem, uma fotografia desse momento histórico. É um bonde tombado pela população. Ao final do confronto, desses vários confrontos, havia mortos e feridos de ambos os lados, do lado do governo quanto do lado da população. Muitos revoltosos foram presos, mas o governo acabou cedendo às reivindicações e acabou com o decreto da vacinação obrigatória. No entanto, isso não diminuiu as perdas das camadas mais pobres nesse processo de modernização e higienização da capital. À medida que as reformas urbanas avançavam, regras de comportamento eram impostas pela prefeitura aos moradores do Rio de Janeiro. Por exemplo, para frequentar o elegante centro da cidade, todo revitalizado, reformado, era obrigatório usar terno e sapato. Porém, a maioria da população andava descalça e em camisas normais, trajes sem casaco, roupas normais. Dessa forma, os pobres foram proibidos, além de tudo, de dividir aquele espaço com as pessoas de posse. Além de serem expulsos, eles não podiam frequentar a região que estava toda embelezada, porque era proibido andar sem as roupas apropriadas naquela região. Como vocês viram anteriormente, outras capitais e cidades do país que fizeram modernizações urbanísticas também expulsaram as pessoas mais pobres da região central. A cidade moderna, assim como a república, como vimos, não era, infelizmente, para todos, como o nome república orienta que seja. Página 208. Os operários vão à luta. Pessoal, as elites agrárias que dominavam a Primeira República, a política na Primeira República, insistiam na ideia de que o Brasil tinha uma vocação agrária e por isso não apoiaram a industrialização. Mesmo assim, o número de fábricas aumentou significativamente nas primeiras décadas do século XX. Então, poderia aumentar muito mais, obviamente, se tivesse apoio, mas não houve uma queda. Certo? O número de fábricas aumentou. Se o número de fábricas aumentou, quer dizer que também cresceu o número de operários empregados por elas. Então também cresceu o número de operários. Certo? Então a gente tem um começo de industrialização no Brasil bem distante do que tinha sido séculos antes na Inglaterra. Questão de tempo bastante distante. Mas de condições, nessas primeiras décadas da industrialização no Brasil, no século XX, as condições de trabalho
dos operários brasileiros foram muito semelhantes às da Inglaterra durante a Revolução Industrial, né? As jornadas de trabalho eram muito extensas. Os trabalhadores dessas fábricas no Brasil, então, trabalhavam entre 10 e 16 horas por dia. Os salários eram muito baixos e os operários recebiam multas e castigos corporais, né? Punições corporais, caso desagradassem aos donos das fábricas, né? É uma herança que o Brasil foi mantendo pós-escravidão, né? Os castigos corporais acabaram se tornando prática comum nesse começo, né, de república. Mulheres e crianças eram obrigados a trabalhar para ajudar no sustento da família. Como o salário era muito baixo, todo mundo tinha que ir para o trabalho. No início do século, a organização dos operários era dificultada pela lei, que permitia a prisão de pessoas que fossem consideradas agitadoras ou baderneiras. Então, quem reclamasse era caso de polícia. Era agitador ou baderneiro, não tinha o direito de reivindicar seus direitos, né? Por exemplo, pessoal, para obter uma renda mensal de 50 mil réis, que era a moeda da época, era preciso trabalhar entre 12 e 16 horas por dia, inclusive aos sábados, e pelo menos 2 domingos por mês. Para se ter uma ideia de como um operário ganhava pouco, o aluguel em um cortiço de São Paulo custava 40 mil réis por mês, né? Além disso, não havia nenhuma lei que protegesse os trabalhadores. Não havia direito a férias, aposentadoria ou licença médica. Quando os trabalhadores adoeciam, né, os trabalhadores continuavam a trabalhar, mesmo doentes, para não perder o emprego. Essa situação de superexploração levou os operários a se organizarem em sindicatos, né? Os sindicatos, então, era uma forma deles se organizarem e discutirem sua situação. Nesse aspecto, as experiências políticas dos imigrantes europeus foram muito importantes, né? Os imigrantes europeus que estavam chegando, né, desde o fim do tráfico de escravos, eles tiveram na Europa experiências políticas, né, de associação de operários. Então eles trouxeram essas experiências para o Brasil, né? Alguns deles haviam tomado contato com ideias anarquistas e socialistas antes de virem para o Brasil, ideias então que pensavam em uma política mais igualitária entre operários e donos de das indústrias, né? E usaram esses conhecimentos para organizar os trabalhadores, organizar a luta pelos direitos dos trabalhadores, né? Então a gente vai ter um momento de início de industrialização, mas também um início de uma luta por mais direitos trabalhistas, ok? Pessoal, então nós percebemos ao longo dessas últimas aulas, né, o quanto essas mudanças que o Brasil vinha enfrentando de modernização, né, mudanças na política, elas não estavam beneficiando toda a população. Pelo contrário, era uma pequena parcela da população que era beneficiada. Vocês viram que no campo, né, os sertanejos enfrentaram muitos problemas e se organizaram, não ficaram calados diante da situação, né? Eles foram à luta, então. E estamos vendo também o contexto das cidades, como vocês viram a revolta da vacina, e começaram a ver a situação dos operários, que iremos ver também na próxima aula, ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar vendo como estava a situação dos que viviam excluídos, né, dessa nova república nas cidades, ok? Pessoal, nessa foto que eu trago aqui nesse slide de encerramento, é o João Cândido, um marinheiro negro que vai ser muito importante para esse contexto histórico que nós estamos vendo. Beleza? Vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre ele na próxima aula. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, conhecemos alguns dos movimentos populares, né, que buscavam melhores condições sociais durante esse período que ficou conhecido como República Velha.
e vamos continuar esse assunto na nossa próxima aula. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Façam as atividades, não se esqueçam. Um abraço.